Olá, galera de todo o Brasil, meus alunos, em especial meus alunos do curso de Auditor Fiscal do Trabalho. Acaba de ser publicada uma lei nova, lei número 14.611, publicada no dia 3 de julho de 2023, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. Lei número 14.611, olha lá, tela cheia. Esta lei dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios nos termos da regulamentação entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função e altera a CLT. Pessoal, essa lei aí é muito importante, né? Uma lei nova, interessante, principalmente para aqueles que vão fazer concurso para auditor fiscal do trabalho, com certeza isso daí vai ser objeto de prova. De fato, minha gente, a mulher ainda existe uma discriminação da mulher em relação ao homem. Estatisticamente, o salário da mulher ainda é menor do que o salário do homem, muito embora eles exerçam muitas vezes as mesmas funções. Agora, embora tenha sido publicada a lei número 14.611 de 2023, é claro que a Constituição Federal e a CLT já traziam uma série de normas que protegia a mulher em relação ao mercado de trabalho e ao salário. Por exemplo, se você pegar lá o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 5º, inciso 1º da Carta Maior. Se você pegar o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 20, fala da proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. O mesmo artigo 7º da Constituição, inciso 30, proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e critérios de admissão por sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 1º, artigo 7º, inciso 20 e artigo 7º, inciso 30, já trazia mecanismos que determinam a igualdade de salários entre homens e mulheres, a impossibilidade de qualquer conduta discriminatória. Não obstante, a CLT também traz mecanismos de proteção. Por exemplo, se você pega lá o artigo 372 e seguinte, tem lá um capítulo de proteção do trabalho da mulher. Se você olhar, então, o artigo 373A maiúsculo da CLT, ali trata especificamente de cláusulas de não discriminação da mulher em relação ao homem, claro, também em relação à questão remuneratória. E o próprio artigo 461 da CLT, que trata da equiparação salarial, já traz no caput a impossibilidade de diferenças, né, em função do sexo, diferenças salariais em função do sexo, cor, idade, estado civil, etc. Ou seja, tanto a Constituição Federal como a CLT já é permeada de dispositivos que objetivam a igualdade de direitos, dentre eles, a igualdade de direitos remuneratórios entre homem e mulher. Por que eu coloco isso? Porque, às vezes, as pessoas vão pensar assim, a galera que está começando agora, poxa, mas não tinha isso na lei? Tinha. Tudo já estava previsto na Constituição Federal, já estava previsto na CLT. Então, por que a lei de igualdade salarial? Porque não obstante a existência da Constituição Federal, não obstante a existência de dispositivos na CLT, ainda assim, os dados estatísticos apresentados ainda apontam que a mulher tem um salário menor do que o homem, muito embora exerçam as mesmas funções. Ainda há uma discriminação remuneratória. Então, esta lei, na verdade, ela vem trazer mecanismos, multas maiores, cria o portal da transparência e possibilidades de controle e fiscalização pelo Ministério do Trabalho se as empresas estão ou não cumprindo a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Ou seja, ela não traz a igualdade salarial. A igualdade salarial já está demonstrada e prevista na Constituição Federal e na CLT. Mas esta lei ela vai criar mecanismos para que os auditores fiscais, para que o Ministério do Trabalho, para que a sociedade fiscalize de maneira transparente
se realmente a mulher está tendo igualdade de oportunidades em relação ao homem. É assim que eu vejo essa lei. É um reforço. É um reforço para que realmente a Constituição Federal e a CLT sejam cumpridas. Vamos dar uma olhadinha na lei? Artigo 2º, olha lá, tela cheia. A igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função é obrigatória e será garantida nos termos desta lei. Independente desta lei, colocar aí, mas já estava garantida na Constituição Federal, já estava garantida na CLT. Aqui eles reforçaram, mas o que o artigo 2º diz já estava garantido através da Constituição Federal e da CLT. Vamos lá. Artigo 3º. O artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, passa a vigorar com a seguinte redação. Pessoal, o artigo 461 da CLT, ele fala da equiparação salarial. Vou ler só o caput aqui para vocês terem uma noção. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. 461 falando, né, se você realizar trabalho de igual função, tem que ter o mesmo salário, seja homem ou seja mulher. Então, 461 é mais um artigo que traz a obrigatoriedade da igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Bom, e aí vem o novo parágrafo 6º. Primeiro, o que diz o antigo parágrafo 6º? O antigo parágrafo 6º do artigo 461 dizia assim: no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Acabou essa multa de 50% do teto do regime da Previdência. Qual é a nova redação do parágrafo 6º do artigo 461? Coloca aí, tela cheia. Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta, claro, o seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto. Gente, isso daqui, evidentemente, foi colocado, mas não tinha a menor necessidade. Colocou só para assustar. Porque, claro, o próprio Código Civil é aquele que por omissão causar dano, e no caso dano moral também, a pessoa pode se sentir ofendida, se teve a sua honra ofendida, a dor, a angústia, a tristeza, pode gerar a indenização. Não precisava estar aqui para poder entrar com a ação. Mas eles quiseram deixar bem claro, olha, se a mulher for discriminada, ganhar menos que um homem, ela vai poder ingressar com a ação neste trabalho, pleiteando a equiparação salarial, as diferenças salariais. E isso não exclui que na mesma Justiça do Trabalho, ela também pleiteia a indenização pelo dano moral experimentado. Está aqui, mas mesmo que não tivesse, ela poderia entrar com a ação indenizatória. Então, ela vai pleitear diferenças salariais e, se quiser, se sentir ofendida, a indenização pelo dano moral experimentado. É o novo parágrafo 6º. Aquele morreu. E o parágrafo 7º é novidade, porque se você pegar o 461, não existia parágrafo 7º. E aí ele tem o parágrafo 7º. Olha aí, tela cheia. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º, ou seja, do trabalhador postular as diferenças salariais, da trabalhadora, né, e a indenização por dano moral, no caso de infração ao previsto nesse artigo, a multa de que trata o artigo 510 desta consolidação é a multa administrativa a ser feita pelo Ministério do Trabalho, corresponderá a 10 vezes. 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevado ao dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações. Gente, essa é uma novidade. Agora a multa é pesada. Quem vai fiscalizar isso? O Ministério do Trabalho. Se você der uma olhadinha lá no artigo 510,
ele está, né, da 510, ele vai estar lá no capítulo da representação dos empregados e vai estar aqui no 510, ó. Aliás, ele vai estar no capítulo daqui das disposições especiais. 510. Pela infração das proibições constantes deste título, será imposta à empresa multa de valor igual a um salário mínimo regional, que nem tem mais salário mínimo regional, né? CLT antiga, de 1943, o salário mínimo é nacionalmente unificado. Elevado ao dobro em caso de incidência. Eles pegaram essa multa do 510 para a empresa e aumentaram. Coloca de novo aí. A multa corresponderá a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevado ao dobro no caso de incidência. Então, por exemplo, se ele ganhava 5 mil, e ela ganhava 5 mil, e com a equiparação salarial, por exemplo, passou a ganhar 8 mil, a multa vai ser 8 mil reais vezes 10. 10 vezes o valor, 80 mil reais. E se for reincidente, dobra, 160 mil reais. Ou seja, criou, o parágrafo 7º do artigo 461, criou, evidentemente, né, uma multa para aquele trabalhador, para a empresa, no caso de equiparação salarial. E perceba que aqui, né, não fala só da mulher, né? Aqui qualquer um que houver a questão da equiparação salarial, pode a empresa ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e sofrer um auto de infração. E a multa é pesada, ela vai corresponder a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado. Que aqui não é só a mulher, pode ser o homem. Mas é claro que foi feito com foco na igualdade remuneratória entre homem e mulher. A multa agora está o quê? Pesada. Novidade, isso aqui foi um acréscimo no parágrafo 7º do artigo 461 da CLT. E aí, lá, artigo 4º, mecanismos de garantia. Aí só para a gente ler, para ficar claro. A igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens será garantida por meio das seguintes medidas, ou seja, não que nós estamos, essa lei veio querer dar efetividade, já estava na Constituição Federal, já estava na CLT, mas como é que nós vamos efetivamente garantir essa igualdade remuneratória entre homens e mulheres? É isso, tela cheia. 1. Estabelecimento de mecanismos de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Olha aí, vamos falar já desse portal da transparência. Incremento, olha só a fiscalização, incremento da fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Aqui entra você, que vai ser auditor fiscal do trabalho. Olha aí, ó. A fiscalização vai estar em cima disso. Com certeza, você que vai fazer o concurso para auditor fiscal do trabalho, já está se preparando pelo SES? Você tem que conhecer o curso AFT Acesso Total. Sempre um curso todo com aulas totalmente inéditas, voltadas para você. E, sob o meu comando aí, eu sou o seu treinador. Vamos juntos rumo à aprovação. Isso aqui vai cair na sua prova. Então, incremento da fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Disponibilização de canais específicos para denúncias de discriminação salarial. Então, quem estiver sendo discriminado vai poder fazer a denúncia nos canais e, normalmente, essa denúncia pode ser sigilosa. Eu acho que vão admitir, talvez, até a denúncia anônima. Depende do órgão. Continua aí o artigo 4º. Promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho que abranjam a capacitação de gestores, de liderança, de empregados a respeito do tema de equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, com aferição de resultados. Então, as próprias empresas vão ter que implementar programas para demonstrar, né, essa necessidade, essa obrigatoriedade, esse respeito às mulheres no que atine à igualdade remuneratória. Então, as próprias empresas vão ter que treinar os seus gestores, vão ter que treinar seus empregados, vão ter que fazer campanhas para deixar claro que homens e mulheres são iguais perante a lei, que não pode haver distinção salarial do homem em relação à mulher. Isso vai ficar mais claro. Então, o grande objetivo dessa lei, ela não inova nada. Ela inova o quê? Numa multa mais pesada e ela cria mecanismos para que as empresas sejam obrigadas a ter transparência e que as empresas sejam obrigadas realmente a fiscalizar, né, e implementar medidas que garantam a igualdade remuneratória entre homens e mulheres. 5. Fomento a capacitação e a formação de mulheres para o ingresso, a
permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. Aí, a capacitação também da mulher. Muito bom isso. Vamos agora para o artigo 5º, relatório de transparência. Olha aí, importante isso. Artigo 5º, fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado, com 100 ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais, LGPD. Aqui eles utilizaram o mesmo critério para inserção de deficiência. Então, esse portal de transparência, esse relatório de transparência, só vai ser obrigatório para as pessoas de direito privados com 100 ou mais empregados. Então, a partir de 100 empregados, se a sua empresa tem 100 empregados ou mais, você semestralmente vai ter que apresentar esses relatórios. É claro, gente, que tem que se respeitar a LGPD, tem que se proteger os dados reservados, os dados íntimos, os dados sensíveis que a lei LGPD determina. Parágrafo 1º. Os relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios conterão dados anonimizados, olha aí, e informações que permitam a comparação objetiva. A comparação tem que ser objetiva entre salários, remunerações e a proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia preenchidos por mulheres e homens. Ou seja, porque já é demonstrado isso, que quando chega na hora dos cargos de direção, chefia, de gerência, a preferência tem sido dada quase sempre, muitas vezes, para os homens. Então, as mulheres precisam de igualdade de oportunidade. As empresas vão ter que demonstrar que tanto os homens quanto as mulheres estão tendo igualdade de oportunidade e as mulheres também estão ocupando os cargos de direção. Continua aqui. E a proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia preenchidos por mulheres e homens, acompanhados de informações que possam fornecer dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade, observada a legislação de proteção de dados pessoais e regulamento específico. Então, aqui, esse relatório semestral de transparência para as empresas que possuem 100 ou mais empregados. As empresas precisarão se adequar a isso. Lembre-se, sempre protegendo os dados sensíveis dos empregados. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que for identificada a desigualdade salarial ou de critérios remuneratórios, independente do descumprimento do disposto no artigo 461 da CLT, que fala da equiparação salarial, a pessoa jurídica de direito privado apresentará e implementará plano de ação para mitigar a desigualdade, com metas e prazos, garantida a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados dos locais de trabalho. Ou seja, a lei aqui está dizendo, olha, empregador, empresa, vamos se adequar, vamos implementar aqui um plano de trabalho para que realmente homens e mulheres sejam iguais perante a lei, que homens e mulheres tenham a mesma possibilidade, que homens e mulheres tenham acesso aos mesmos cargos e aos mesmos salários. É uma possibilidade. Agora, é claro que se a empresa recusar, isso vai gerar auto de infração pelo Ministério do Trabalho e pode gerar até futura atuação do Ministério Público do Trabalho, instituição que eu fiz parte de 2001 a 2017. Galera do Ministério Público do Trabalho, amo vocês, saudade de vocês. Então, pode gerar uma atuação futura do Ministério Público do Trabalho, da empresa que se recusa a implementar, né, esse plano de ação para mitigar ou eliminar essa discriminação da mulher no que toca em relação à remuneração, certo? Parágrafo 3º. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput desse artigo, será aplicada multa administrativa, olha aí, cujo valor corresponderá, ou seja, se não implementar o relatório de transparência, vai ter multa administrativa, cujo valor corresponderá até 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos. Olha aí, gente, isso aí pode chegar até quase 130 mil reais essa multa. Máximo, valor máximo, 130 mil reais aproximadamente. Sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. E quem é que vai fiscalizar isso aqui? É o Ministério do Trabalho. Quem vai fiscalizar isso? No fundo, são os auditores fiscais do trabalho. Se não fizer um relatório semestral para as empresas que têm 100 ou mais empregados, vai estar sujeito à fiscalização do trabalho, vai levar multa.
4. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Federal disporá de forma unificada em plataforma digital de acesso público, observada a proteção de dados pessoais, claro, LGPD, a questão dos dados sensíveis dos trabalhadores tem que ser omitidos, tem que ser preservados, é lei. Além das informações previstas no parágrafo 1º desse artigo, indicadores atualizados periodicamente sobre o mercado de trabalho e renda desagregados por sexo, inclusive indicadores de violência contra a mulher, de vagas em creches públicas, de acesso à formação técnica e superior e de serviços de saúde, bem como demais dados públicos que impactem o acesso ao emprego e à renda pelas mulheres e que possam orientar a elaboração de políticas públicas. Olha aí, gente, muito interessante. O governo federal aí, o Poder Executivo Federal, vai disponibilizar essa plataforma digital de acesso público, para poder efetivamente tornar esta lei, como é que se diz, aplicável. Porque muito embora a Constituição Federal já determinasse, muito embora a CLT já determinasse, efetivamente os dados estatísticos demonstram ainda que a mulher é discriminada muitas vezes em relação ao homem no que atinge a remuneração. Então, o que realmente se quer é implementar, ou seja, que realmente a Constituição Federal e a CLT sejam cumpridas. Bom, disposições finais. Ato do Poder Executivo instituirá protocolo de fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Claro, isso aqui é o Ministério do Trabalho. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Galera, essa lei 14.611/2023, com certeza, se você vai fazer o concurso para o auditor fiscal do trabalho, isso vai cair na sua prova. Nós preparamos um curso extraordinário, que é o Auditor Fiscal do Trabalho, Acesso Total, onde todas as nossas aulas estão sendo gravadas agora, são aulas inéditas, aulas de teoria, assim que sair a banca, aulas de questões, aulas específicas para a prova discursiva, aula VIP, material, resumo, slides, mapas mentais. Ou seja, e eu quem já é aluno sabe, eu estou lá no grupo de alunos o tempo todo interagindo, trazendo novidades. Às vezes a gente faz aulas ao vivo. Todas as nossas aulas são inéditas. Não estou aproveitando o banco de aula, não. Estamos gravando um curso específico para o auditor fiscal do trabalho. O SES sempre faz os primeiros lugares. No penúltimo concurso, por exemplo, nós fizemos o primeiro, o segundo e quarto lugar. Então, se você quer ser auditor fiscal do trabalho, acesse lá, ses.com.br, procure o curso Auditor Fiscal do Trabalho, se inscreva e vamos juntos rumo à aprovação. Valeu, galera!